Uma das parábolas contadas por Jesus mais conhecidas é a parábola do bom samaritano, registrada somente pelo Evangelho de Lucas. Mas será que você sabe seu real significado? Será que Jesus é o bom samaritano da parábola? São essas as perguntas que vamos procurar responder neste vídeo. O que Jesus realmente queria ensinar com a parábola do bom samaritano? Para iniciarmos o nosso estudo, temos que abrir nossa Bíblia no capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Lucas, a partir do verso 25. Como eu disse, Lucas é o único evangelista que registra a parábola. A passagem conta esta história. Jesus estava reunido com seus discípulos e um mestre da lei veio fazer uma pergunta a Jesus, para pôr ele à prova. Mestre, como posso fazer para herdar a vida eterna? Perguntou o doutor da lei. Jesus respondeu com outra pergunta. Como você interpreta a lei? O mestre respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse que sua percepção estava certa. Porém, o doutor da lei perguntou a Jesus sobre quais pessoas eram o seu próximo. Jesus então conta a parábola do bom samaritano, onde um homem que viajava na estrada de Jerusalém para Jericó foi espancado por ladrões e deixado jogado no chão extremamente ferido. Ao longo do dia, um sacerdote, um levita e um samaritano passaram e o único que parou e ajudou o viajante espancado foi o samaritano, que cuidou dele e pagou suas despesas em uma estalagem. Depois de ter contado esta parábola, Jesus perguntou ao doutor da lei: quem foi o próximo do homem que foi espancado? O doutor da lei respondeu: aquele que mostrou misericórdia para com ele. Jesus disse: vai e faça o mesmo. O que Jesus queria ensinar com esta parábola? Antes de continuar, eu quero me apresentar. Olá, eu sou Alon Marques e se você gosta de conteúdo bíblico e teológico como este, considere se inscrever no canal e deixe seu like. Todos os domingos à tarde temos vídeo novo neste canal. Vamos continuar o vídeo de hoje. Em nossa sociedade, samaritano passou a ser um termo relacionado à caridade e compaixão por causa desta parábola. E de fato, o samaritano da parábola mostra sua compaixão com o homem que havia sido vítima dos salteadores. Porém, o significado principal da parábola vai muito além desse ensinamento moral que a parábola nos ensina a dar. Para compreender esse ensinamento, primeiro precisamos entender os personagens desta parábola. Primeiro, o doutor da lei. Provavelmente era alguém ligado ao templo ou um fariseu que tinha um zelo pela lei de Moisés e considerava como povo de Deus somente aqueles que aderiram à lei de Moisés. Judeus e gentios que aderiram à lei de Moisés faziam parte do povo de Deus. Porém, todos aqueles que não eram judeus e não haviam aderido à lei de Moisés não faziam parte deste povo. Este era o pensamento dos doutores da lei, dos fariseus e dos saduceus no tempo de Jesus. Já o sujeito que ajudou a vítima dos assaltantes era um samaritano. Os samaritanos eram descendentes dos povos que foram trazidos pelos assírios quando o reino norte de Israel foi destruído pela Síria, cerca de 750 anos antes de Jesus. Esses povos se misturaram com os israelitas que haviam ficado na terra e assim surgiram os samaritanos. Os judeus, o que certamente incluiu o doutor da lei que fez as perguntas para Jesus, não tinham boas relações com os samaritanos, pois eles eram frutos de um período triste da história de Israel e por eles rivalizarem com o templo em Jerusalém sobre o local de adoração. Na conversa entre Jesus e a samaritana, por exemplo, a samaritana questiona Jesus sobre o verdadeiro local de adoração a Deus. Se só poderia adorar a Deus no templo em Jerusalém, por que Jacó e seus filhos adoraram na região dos samaritanos? Esses motivos e muitos outros faziam com que os judeus e samaritanos não tivessem relações amigáveis, muito pelo contrário. Tanto os judeus odiavam os samaritanos quanto os samaritanos odiavam os judeus. Inclusive, muitos judeus que viajavam pegavam um caminho mais longo para não passarem pela Samaria, o local onde moravam os samaritanos. Jesus também teve problemas com os samaritanos quando tentou parar em um de seus povoados. Os samaritanos naquela ocasião não aceitaram a presença de Jesus. O texto bíblico nos diz que o doutor da lei não tinha boas intenções com essas perguntas. Todos eles procuravam algo que Jesus pudesse falar que comprometesse sua credibilidade com o povo. O doutor da lei resumiu a lei por meio dos dois mandamentos que o próprio Jesus disse que resumia a lei de Moisés: amar a Deus e amar ao próximo. Esses dois princípios estão registrados na lei de Moisés. Jesus responde ao doutor da lei dizendo que ele estava certo e que precisaria fazer aquilo. Porém, uma pergunta traz um debate à tona. Quem é o meu próximo? O conto da parábola feito por Jesus e a sua pergunta após a parábola e a resposta do fariseu giram em torno de duas visões de quem deve ser o próximo. Seja o próximo do doutor da lei, o próximo dos discípulos de Jesus, o seu próximo e o meu próximo. Ou seja, eram duas visões de como deveria ser o povo de Deus. A visão do mestre da lei, que, como já disse, compartilhava de um pensamento de que o povo de Deus significava ser descendente físico de Abraão e adotar a lei de Moisés,
Moisés com todos os seus costumes, ordenanças e rituais, e a visão de Jesus de povo de Deus, um povo onde todas as fronteiras que dividiam os judeus e os gentios fossem derrubadas, o povo da nova aliança que foi inaugurada por Jesus, onde aquilo que unia o povo de Deus fosse sua fé no Messias de Israel, unindo assim até judeus e samaritanos. Por isso, Jesus conta a parábola onde o próximo de alguém é um samaritano, o povo que, como já falei, era odiado por pessoas como o doutor da lei que estavam dialogando com Jesus. E vai mais além, o sacerdote e o levita da parábola, que estavam mais relacionados com o doutor da lei que dialogava com Jesus, se recusaram a ser o próximo do homem que foi vítima dos salteadores, mas o samaritano foi o próximo deste homem. Quando Jesus perguntou ao doutor da lei quem havia se tornado próximo do homem que havia sido espancado, ele não fez menção ao samaritano, pelo nome que ele foi chamado na parábola. Esta era a mensagem de Jesus na parábola, e a ênfase de Lucas no terceiro evangelho, a ideia de que a salvação que se manifestou em Jesus estaria disponível a todas as pessoas, assim formaria um povo onde judeus e gentios se tornariam irmãos e o próximos uns dos outros. É claro que há também a lição que devemos ajudar aquele que necessita de nossa ajuda. Agora eu vou procurar responder a pergunta que você viu na thumbnail deste vídeo. Jesus é um bom samaritano? Bom, a intenção de Jesus nesta parábola não era contar uma história de si mesmo, mas sua intenção era contar uma história para ficar de exemplo para seus seguidores. Mas acima de tudo, mostrar que o evangelho pregado por Jesus e a ênfase de Lucas quebrava todas as barreiras nacionais, sociais e culturais, fazendo pessoas de povos com um histórico de inimizade se tornarem irmãos. E você, o que achou desta explicação da parábola do bom samaritano? Deixe nos comentários sua opinião. E se você tiver alguma pergunta bíblica ou sugestão de tema para um vídeo, deixe nos comentários que futuramente posso fazer um vídeo sobre sua pergunta ou sugestão.